né? E acho que muito acontece isso. Eu, quando eu abri o meu negócio, ele também, eu chamava de empresa, ele tinha uma logo, eu tinha sócios. Na minha cabeça, na forma como eu me apresentava para o mercado, era tudo desse jeito, tinha até cartão de visita, mas eu não tinha o CNPJ. E não por isso eu não era uma organização, tinha pessoas ali trabalhando juntos. Então, eu estou entendendo que o conceito de DAO também é aberto desse jeito, de uma forma que ele pode ser totalmente orgânico. E o mecanismo de voto pode ser o Discord, ou para quem está ouvindo e não conhece muito a ferramenta, pode ser um grupo de WhatsApp, acho que vocês comentaram no início. Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindos a mais um episódio do Contos do Cripto. Para quem é novo aqui também, né? A gente é um canal que fala de economia, blockchain e criptomoeda. E hoje a gente trouxe um pessoal para explicar para a gente que raios é essa parada de DAO. Eu já vou começar me apresentando. Eu sou Estevão Riso e eu prometo que mesmo tendo mais de 40 anos, eu não vou fazer nenhuma piadinha de duplo sentido com DAO. Eu sou o Kenneth Correia, amante dos CNPJs e louco para ter uma sigla nova. Caraca, essa é boa, não vou conseguir fazer melhor que o Kennedy, cara. Eu sou o Tim Balabucho, sou um ex-UX designer em recuperação com a missão de simplificar a blockchain para as massas. Fala pessoal, meu nome é Guelphy, eu sou investidor em DeFi, invisto em cripto há alguns anos, atualmente trabalho em DAOs full-time e eu vim aqui hoje trazer para vocês falar um pouco sobre o que é DAO. Olá a todos, eu sou o Dair Faleco, trabalho com tecnologia já há 15 anos, sou UX designer, também escrevo sobre design, psicologia, filosofia, estou aqui contribuindo com a Bankless DAO aqui no Brasil também. Excelente, gente. Então, muito obrigado por terem topado vir aqui no episódio hoje. E aí eu já vou começar com a pergunta óbvia. O que é uma DAO? Boa, ótima pergunta. Acho que é a primeira pergunta para se iniciar esse podcast. Bom, a sigla DAO significa Decentralized Autonomous Organization, que traduzindo para o português significa organização autônoma descentralizada. Mas antes da gente seguir, eu vou dar um passinho atrás só para explicar o conceito de DAO, por que existem DAOs. Então, a sociedade que a gente vive hoje, ela faz um esforço para organizar, coordenar as pessoas, os humanos, né? Os governos organizam as pessoas e o Estado para servir e prover o bem-estar dos seus cidadãos, certo? E os políticos organizam os constituintes para que eles servem, né? Os CEOs, por exemplo, de empresas, organizam os funcionários e os recursos para satisfazer os seus clientes. No entanto, a maioria de nós nunca se sentará nessa posição de poder, né? Responsáveis por coordenar os humanos numa escala, uma alta escala, uma escala grande. Então, essa divisão entre os coordenadores e os coordenados resultou em uma desconexão de valores e objetivos entre os dois grupos, né? E quando a gente tenta mudar as coisas ao nosso redor, ou seja, se você trabalha para uma grande corporação e você tenta mudar as coisas ao seu redor, essa tarefa parece muito difícil, dá a impressão que a gente não tem poder para fazer isso. Então, DAOs vieram para corrigir esses problemas que nós temos hoje. Muito Cara, legal. muito legal você falar sobre esse ângulo, Guelph. Eu sou professor de administração, eu dei aula de história de administração por muito mais tempo do que eu deveria. Então, sempre gostei, estudei pra caramba esse assunto. E é interessante, cara, porque essa discussão em volta de poder, né, essa questão que você fala, eu acho que a gente vai falar de descentralização, essa questão da centralização como paradigma atual, ela começou a ser descrita mais ou menos na década de 30, cara. No sentido, foi até um sociólogo que trouxe isso à tona, né, o Max Weber, e ele falou sobre isso e definiu alguns conceitos até de rigidez, de hierarquia, que talvez lá na década de 30 fariam muito sentido para os próximos bons anos à frente. Mas hoje, pelo que eu estou vendo, quando você for definir aí, a gente vai estar falando de um novo jeito de enxergar isso, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta tensa, que acho que a gente nem conversou sobre ela antes, mas assim, eu tive uma conversa com um amigo que trabalha numa DAO também, e aí eu vejo muito essa questão da galera, dessa coisa do mundo totalmente descentralizado, e todo mundo estando em situações de poder, e eu tenho uma impressão que assim, hoje, toda nova tecnologia começa com gente inovadora, gente que tem instinto de liderança. Então, só que isso não é o normal de todas as pessoas. Nem todo mundo quer estar nas estruturas de poder, nem todo mundo quer fazer parte das decisões, e eu estou supondo isso com base na história do mundo, e pode ser que mude, mas
eu tenho a impressão que muita gente quer que você simplesmente fala assim, cara, você precisa executar essa função. E falando isso, até como quem foi dono de empresa, eu tinha muito funcionário que falava, cara, Estevão, me diz o que eu tenho que fazer, né? Vocês acreditam que esse esquema de DAO vai aumentar o número de pessoas que vai querer participar das estruturas de poder, ou no fim das contas a gente vai querer construir uma nova ordem de poder, onde de novo você vai ter os líderes e os liderados? Eu diria que todas as DAOs têm sim os seus líderes, líderes de comunidades, mas eles não têm poder sobre ninguém. Ou seja, todo mundo que participa da DAO, ela tem uma voz, ela consegue entrar numa votação dentro da DAO. Então, o que você falou é fato, vai ter pessoas dentro de uma DAO que elas trabalham mais tempo ali, elas têm mais liderança dentro da DAO, elas conseguem liderar, por exemplo, uma guilda dentro de uma DAO, mas elas não têm o poder sobre as outras pessoas, elas não podem dizer o que, você faz isso, ou você faz aquilo, ou seja, as pessoas, elas têm de ter vontade própria de fazer aquilo acontecer. E uma DAO, por exemplo, é bem flexível. Um líder não pode falar, você vai trabalhar de tal hora a tal hora. As pessoas escolhem o horário para trabalhar dentro de uma DAO. Então, esse é um então, grande não seria diferencial. só sobre quem manda e quem não manda, mas sobre a liberdade de você aceitar ou não esse tipo de coisa, e o fato de que o líder tem muito mais mobilidade, isso é, se os membros da DAO não estiverem satisfeitos com o líder, é muito mais fácil de trocar do que você trocar o CEO da empresa, né? Eu acho que seria também um pouco nessa linha, né? Eu acho que isso também está relacionado a tipos de personalidade das pessoas, né? Tem pessoas que têm mais, independente de estar numa DAO, numa empresa, tem pessoas que têm perfil mais de liderança, de organização, ou mesmo de pensar, e tem pessoas que têm mais perfil de executar, são mais confortáveis com a segurança, com a rotina e tal. Enfim, eu acho que tem um pouco essa questão de perfil também psicológico, introversão, extroversão, independente de ser uma DAO ou não. Mas eu acho que a gente vai falar aqui mais sobre DAOs no decorrer do episódio, mas eu acho que as DAOs, elas são produto de uma série de fatores. Então, tem a questão da pandemia, da gente ter passado mais tempo em casa, tem essa questão da descentralização, mas para mim uma das questões centrais, então, ela nasce em paralelo com a blockchain, que tem então ela nasce com esse shape, com esse espelho descentralizado, mas eu acho que as DAOs, para mim, elas têm um impacto na questão da revolução do trabalho, da forma que a gente trabalha. Então, eu acho que o valor se deslocou dos escritórios para onde as pessoas estão, e as pessoas perceberam que o valor está onde elas estão, e que elas podem trabalhar de forma fragmentada, que elas só precisam de um computador, de repente, nem todo mundo, eu sei, mas então acho que as DAOs, elas são uma coisa complexa, que são subprodutos de uma série de outros fatores. Tem uma coisa que a gente fala muito que é a evolução convergente, né? Então, talvez, se a gente olhar, a gente está convergindo para o mundo cada vez mais digital, onde as pessoas estão trabalhando de lugares distintos, a gente não precisa mais estar todo mundo acumulado dentro de um escritório, e aí a DAO seria uma evolução natural que acompanharia esse movimento, onde a gente tem mais descentralização, mais poder de trabalhar em lugares diferentes, então seria uma evolução convergente, né? Só ia dar uma complementada que DAOs é um jeito efetivo de trabalhar com pessoas que pensam iguais, ou seja, pense que as pessoas são nativos da internet, é uma organização nativa da internet, todos os membros fazem parte da DAO, são donos da DAO, então eles têm esse poder de ownership dentro de uma DAO, e a DAO prover as ferramentas necessárias para essas pessoas se organizarem, prover os recursos necessários para essas pessoas organizarem, e a DAO é acessível para qualquer pessoa ao redor do mundo. Então, esse é um grande diferencial com o que a gente conhece hoje como empresa. Então, DAOs são mais abertos e ela provê as ferramentas necessárias para todo mundo se organizar e seguir na mesma direção, entendeu? E uma coisa que eu tenho visto que eu acho super interessante, que junta com isso tudo, é que cada vez mais as pessoas estão deixando de ter emprego. Aquela coisa assim, eu vendo todo o meu trabalho para uma única empresa e eu fico nessa empresa das 8 às 18, né? E cada vez mais a gente está entregando valor. Então eu vejo hoje muita gente, incluindo eu, que não tem um emprego para uma empresa, que trabalha para várias empresas que no caso poderiam vir a ser várias DAOs, né? Então, e aí eu vou lá e eu entrego, porque eu tenho 2 horas de valor, real valor que eu posso entregar para essa empresa na semana, e eu contribuo com 2 horas do meu valor. Numa outra, eu tenho 4 horas por dia. E aí você vai falar, ok, então eu entrego o meu valor para diferentes DAOs, né?
sem mais ter essa relação de emprego formal. E isso é engraçado porque ela entra numa coisa que eu tenho discutido há muito tempo, é um tema que eu gosto, que a gente se define pelo nosso emprego há muito tempo. Você vai conhecer alguém, aí você pergunta, qual é seu nome? E a segunda pergunta é o que você faz. O próprio Tim, vocês quando se apresentaram aqui, né, falou, eu sou UX designer. Mas antes, se a gente olhar um pouco para trás, você fala, eu sou UX designer e eu trabalho na empresa tal. Então, essa coisa de você se definir pela empresa que você trabalha está migrando e a DAO também é mais um fator que contribui para isso, né? Eu acho que uma outra metáfora interessante, cara, o Estevão falou sobre essa questão da gente não ter necessariamente o perfil de liderança, não é igual para todo mundo, né? Mas é lembrar na metáfora do condomínio, que você pode não querer ser o síndico, você pode não querer estar envolvido no processo de orçamentação, mas de alguma forma você quer poder votar, né? Se a gente tem que gastar ou não para fazer a reforma ali no prédio. E querendo ou não, essa associação do condomínio, a ideia de um condomínio, que a gente poderia chamar de uma associação mesmo, que é o nome aqui no Brasil, assim como uma cooperativa, que é uma outra forma jurídica de se fazer isso, é sempre muito parecido com uma empresa. Agora, a cooperativa deu uma desmontada na relação de poder, porque de fato ela falou, cara, quem manda aqui são os cooperados, né? Tem essa lógica de porque não, a cooperativa era a DAO do mundo pré-digital. Eu vou sempre tentar fazer esses paralelos. Eu estou tentando encaixar na minha cabeça o conceito usando um pouco do que eu já conheço, mesmo que a gente esteja falando de um jeito novo de pensar. Kennedy, ontem a gente fez uma gravação de um dos episódios do Bankless com o Guelph e o Lucas que está aí também na cal. Ele comentou sobre uma notícia justamente de um condomínio que está pensando tá nesse processo aí de se transformar numa DAO, porque ia ser mais fácil. E aí é interessante, depois a gente pode colocar na descrição também o link para essa notícia. E tem a nova cidade também, né? Estão formando a primeira cidade em forma de DAO, estão tentando, se não me engano é no Wyoming, aí no estado que começou a ter uma regulamentação para isso. E eles compraram o terreno por enquanto e estão vendo se é possível organizar um protótipo de uma cidade onde as propriedades seriam NFTs, as terras, tudo giraria ali dentro da blockchain também. Que legal! Então, é um protótipo. Já nessa linha, vamos entrar na outra pergunta então aqui, porque isso já são 2 exemplos de DAO bem interessantes, mas eu queria que vocês falassem um pouco de o que vocês têm de exemplos de DAOs bem-sucedidas já hoje que a gente pode mostrar para as pessoas irem estudar e entender esse modelo. Bom, DAOs, existem vários modelos de DAOs, né, hoje. Existem DAOs que são DAOs de investimentos, por exemplo, DAOs que oferecem grants, ou seja, oferecem dinheiro para outras DAOs, DAOs que colecionam NFTs, DAOs de protocolos de software que rodam de forma automática, DAOs de serviços, DAOs sociais, DAOs de mídia e assim por diante, né? DAO bem-sucedida hoje, que eu diria, são os protocolos, né? Que se você é um investidor em DeFi, por exemplo, você se depara ali com o MakerDAO, você se depara com a Uniswap, com a SushiSwap, com a IndexCoap, com o Aave, enfim, Compound. Todos esses protocolos são DAOs, ou seja, são a comunidade, são os token holders, são as pessoas que têm o token desses protocolos, eles fazem parte da comunidade e tem como eles podem votar, eles têm poder de voto ali para fazer alguma mudança no protocolo. Ou seja, os protocolos também, os softwares, eles contratam, a DAO contratam pessoas, ou seja, devs, desenvolvedores, para ficarem responsáveis por fazer essa mudança, né? E eu diria que esses são umas DAOs bem-sucedidas, mas a gente tem DAOs que colecionam NFTs, que seria Pleasr DAO, eles se juntam, né? Junta a comunidade, eles fazem um smart contract, junta a comunidade e eles compram NFT no mercado secundário para deixar no tesouro da DAO. De mídia, né? Nós temos o Bankless DAO, que está sendo bem um nome de sucesso aí entre os nodes de mídia descentralizados. De investimentos, a gente tem o MetaCartel, que é bem famoso também, eles estão gerenciando na casa dos bilhões. Enfim, a gente tem uma porção de DAOs que estão dando certo, que é nome que está sendo sucesso, e as pessoas estão adotando isso para o seu dia a dia. Eu estou achando isso bem legal, bem interessante. Eu ia falar o seguinte, Guelph, eu acho que interessante que você citou a ideia de pessoas que se juntam para comprar um NFT.
Então, eu estou imaginando que, por exemplo, uma forma de se iniciar uma DAO é aquilo que você disse sobre terem pessoas que têm a mesma ideia, né? Nós temos pessoas com a mesma intenção. Só o fato da gente ter um grupo de pessoas com um interesse em comum, provavelmente já é material suficiente para você criar a DAO, porque você vai distribuir os tokens para poder ter o peso das decisões, os benefícios vão ser compartilhados, eu imagino que proporcionalmente ao que cada um tem desses tokens também, então já se começa essa ideia. E aí, de novo, fazendo paralelo com a administração. Cara, o conceito de organização que se usa desde a década de 60 é um grupo de pessoas com objetivo em comum. Então tá fazendo sentido pra caramba para mim essa... E na realidade, Kenneth, se a gente pegar esse paralelo, se as cooperativas começassem a se transformar em DAOs, inclusive, você teria muito menos problemas administrativos, porque você passaria a ter as finanças abertas, você passaria a ter um sistema de votação mais simples. Então, a DAO, na realidade, ela está digitalizando a solução de um problema que existe há muito tempo, que é o que o Gal falou logo no começo do episódio. Como organizar pessoas, né, de uma maneira mais, digamos assim, vou até usar um termo mais saudável, né, com menos problemas dentro dessa organização. Sim, e online também, né? Que é isso, que a gente foi para o digital. Então, acho que é isso. A gente está indo do analógico para o digital, está tudo indo para o digital. E só complementando a pergunta anterior também, a resposta do Guelph, como ele disse, tem vários tipos de DAO, então de investimentos sociais, de mídia. Novas e novas DAOs surgem a cada dia, de forma exponencial também. E o exemplo, por exemplo, que ele citou da Pleasr DAO, só uma história rápida aqui que rolou umas poucas semanas. Então, assim, a Pleasr DAO é uma DAO de colecionadores, então, que se juntam para adicionar itens de colecionadores, e não só NFTs. Então, por exemplo, tinha um disco do Wu-Tang, que é um grupo de rap, que ele só fez um, e ele fez uma embalagem de ouro, estava dentro de um cofre, não sei o quê, e tinha um cara lá nos Estados Unidos que comprou no leilão por não sei quantos milhões, e ao invés de compartilhar com o mundo, ele trancou esse para ele. Então ele falou, não vou compartilhar a música com ninguém, só eu vou ouvir. Mas vou falar que só um ponto sobre esse cara, tá? Esse cara é famoso como um dos caras mais escrotos da história. Não sei se você sabe quem é esse cara. Não, eu tô ligado, não me lembro do nome dele agora. Mas aí ele foi, um tempo depois disso, ele foi condenado por sonegação fiscal e uns outros golpes. E daí ele teve que colocar esse item à venda para pagar fiança e advogado para tentar reduzir a pena dele. E aí a Pleasr DAO foi lá, juntou dinheiro e comprou isso e vai compartilhar isso com as comunidades, com o mundo, né, na verdade. E tem um vídeo aí no YouTube deles indo lá fazendo essa compra e eles tentando ouvir o CD, abrir. E ele colocou num Discman, não funcionava no Discman, ele tentando colocar num drive externo no USB do Mac, que ninguém mais tem onde ouvir CD. E o cara, mó desespero. Mas, enfim, é bem interessante. As possibilidades e o contexto de uso de DAOs são realmente infinitos, eu acho. Assim como de uma empresa, você pode fazer o que você quiser. E eu acho que o legal é isso, você se reúne em um grupo com objetivo em comum. Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa, às vezes eu pego um projeto legal e às vezes eu pego um projeto chato. Às vezes você não se interessa muito pelo projeto, às vezes você se interessa. Você já está vendo a campanha política virar DAO? Não, e na DAO você trabalha com o que você tem interesse. Então é diferente, é um pouco mais prazeroso, porque você está ali trabalhando com um tópico que você tem interesse. É como ler um livro que te interessa e ler um livro que você foi obrigado a ler, basicamente. Deixa eu pirar um pouco aqui. Olha um esquema de democracia participativa. Eu me candidato, pode ser qualquer pessoa, como um político representante de uma DAO, e eu tenho que fazer no Congresso exatamente as coisas que forem decididas pela DAO. Fiquem com essa ideia na cabeça. Eu tenho que votar exatamente seguindo o que a DAO decide. A DAO elege o candidato, ele só está lá para fazer o que a DAO manda. Pensem nessa possibilidade. Põe aí Guelph para 2022. Guelph para presidente. Eu acredito muito no que você falou aí sobre a questão política, e eu acho que isso pode se estender não só para um candidato, mas para, tipo, órgãos do governo, ministérios, enfim, até chegar no presidente. Eu acho que é possível fazer isso, e a gente vai ver países menores adotando esse tipo de politicagem, assim, tipo, vamos colocar os votos... Eu tenho um pouco de medo de democracia participativa, porque existiu uma experiência nos Estados Unidos que me mostrou o risco. Então, eles abriram para votação se queria aumentar o tempo de alguns crimes, de prisão de alguns crimes. E aí a votação foi gigante para, 90 e tantos % para aumentar. E aí, junto, eles votaram o aumento de verba para construção de cadeia, e todo mundo votou não.
Então, quer dizer, você passa a ter um problema. Eu quero aumentar o número de gente presa, mas eu não quero dar dinheiro para construir cadeia. Mas aí Então, a gente toca num assunto muito sensível, que é uma crítica à democracia, né? Porque a crítica ela tem lados positivos e lados negativos, né? Mas o próprio Sócrates fazia uma crítica que eu acho interessante da democracia, que ele fala, beleza, se você está num barco, né, em alto mar, numa tempestade, quem você prefere que guie o barco? Um cara que tem um marojo de experiência ou qualquer um ali que vão votar e vão eleger? um marujo chato, mas Exato. experiente ou um maluco legal, né? Beleza, nós estamos em risco de vida, a gente vai querer o cidadão mais preparado para aquilo. Então, acho que assim, essa é uma crítica interessante da democracia, e tem uma mais pesada, que é a do Nelson Rodrigues, que é muito simples, né? Nelson Rodrigues, o problema da democracia é que a maioria são os idiotas no Brasil, né? Ele fala que é pesado, mas assim, é pesado porque tem o seu sentido ali por trás. Eu acho Mas que é tem uma coisa muito boa disso aí. Eu li um livro chamado The Dictator's Handbook, e ele fala do importância do poder do idiota votar. Porque ele fala, uma vez que você tira o poder, toda a estrutura de poder está ligada com as chaves de poder. Uma vez que você tira o poder de uma chave, aquela chave deixa de ser representada. Então, um exemplo, países que menores de 18 não votam têm maior mortalidade de pessoas com menos de 18 anos. Porque o político só se importa com os grupos que podem eleger e manter ele no poder. Então, tem essa dinâmica, mas vamos continuar em DAO, senão a gente vai migrar para o assunto da democracia. Tem uma coisa interessante também, até em outra DAO que eu participo, que é justamente, continuando talvez um pouco esse assunto, a ideia é a seguinte, não é todas as pessoas que votam em todos os assuntos. Então, até uma das conversas que a gente estava tendo, inclusive o Guelph e o Faleco também estavam junto, é justamente isso. Então, quem que vai votar em assuntos específicos? Então, por exemplo, o UX, a gente tem o Faleco aí que tem trocentos anos de experiência com UX, o voto dele deveria ter muito mais peso, tem que ter muito mais peso quando o assunto é esse universo, quando é usabilidade. Mas todos têm que ter poder na eleição ou na escolha da representante. Porque uma vez que você tira o poder de alguém na escolha do representante, ele deixa de ser importante, e aí os direitos deles deixam de ser representados. A próxima pergunta talvez é até juntando ali um pouco da primeira e da parte do definição do que é uma DAO, né? Eu já ouvi recentemente que DAO também, qualquer protocolo descentralizado, o próprio Bitcoin é o melhor exemplo de DAO, justamente por essa ideia de não ter uma organização centralizada e cada um roda seu node ali, cada um pode ser parte dessa organização descentralizada, portanto ele se torna um organismo ali que não é controlado por uma instituição única. Aí eu queria a opinião de vocês sobre isso, mas mais pensando dessa diferença de DAOs ali, que são, você não, de fato, não tem interação diretamente com ninguém, é totalmente código, e com esse tipo de DAO, por exemplo, que nem vocês estão falando do Bankless Brasil. Como que vocês veem esses dois tipos de organizações? Bom, eu vejo que DAOs são comunidades na internet com com compartilhamento de mesa e de conta bancária, ou seja, é tudo bem transparente. Falando de DAOs de protocolo, que é que você vota com os tokens, né? Você precisa dos tokens para votar. Se você for uma pessoa que tiver uma ideia inovadora para aquele protocolo, você tem uma voz ali dentro. Mas se você parar para pensar, todas as DAOs, elas se organizam como se fossem departamentos. Então, se você faz parte de um departamento, você vai estar votando ali dentro do seu departamento para a melhoria da DAO. O que eu vejo, todas as DAOs começam com a comunidade, sem mesmo ter um token, ou seja, mais centralizadas, ali com poucas pessoas, e elas vão crescendo, ou seja, elas vão indo para o lado de automatizar. Então, o Bankless Brasil começou recentemente, nós ainda não temos um token, nós ali ainda somos uma comunidade que a gente vota entre nós mesmos ali para decidir o que vai acontecer, mas a gente está encaminhando para automatização, porque DAO é automatizar as coisas que são feitas ali dentro. Então, todas as DAOs, no meu ponto de vista, vão seguir esse caminho de automatização como os protocolos. Ou seja, a gente vai ter muito produto dentro da DAO que não vai precisar mais de uma pessoa tomando conta daquilo. Ela vai estar sendo executada através de contratos inteligentes de forma automática. Então eu vejo muito isso como uma relação entre uma DAO que é um protocolo e uma DAO que ainda não é um protocolo. Eu acho que DAOs tem esse instinto de smart contract, que contratos inteligentes que fazem elas ser parecidas, entendeu? Outro aspecto que eu acho interessante também, para complementar, é que nem, por exemplo, numa empresa comum,
eu não tenho acesso ao servidor do financeiro ou da logística. Se eu clicar lá para entrar, ele vai me bloquear, não tenho permissão. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo lá. Eu sei só tenho acesso àqueles arquivos do meu setor, por exemplo, de design, no caso. Na DAO, não. Como a gente trabalha ali no Discord, praticamente um Discord com uma carteira, com uma chave compartilhada, então, tudo está ali. Então, tem financeiro, marketing. Você vai lá e você vê o que está acontecendo. É óbvio que tem alguns canais que são hidden, que é só para os heads ou é só para o core, mas, assim, as votações todas são públicas e você pode entrar ali na guilda de escrita, na guilda de design, na guilda... Você vai ter informação ali, você pode saber o que está acontecendo nos outros departamentos, se é que a gente pode chamar assim, ao contrário de uma empresa comum. E como que cria uma DAO, já que vocês comentaram na ideia de usar um protocolo, e ainda não tem um protocolo, pelo menos do Bankless Brasil, como que vai ser esse processo de criação e de início de uma DAO? Talvez para quem está ouvindo, a pessoa tá, beleza, eu curti essa ideia de DAO, queria começar uma DAO agora. E quais são os primeiros passos nesse sentido? Bom, DAOs são dos usuários ali que começaram de uma comunidade descentralizada e eles se organizam por uma missão em comum, né? Podem começar com contratos inteligentes ou não, né? Podem ser, uma DAO pode ser pequena, informal, ou pode ser uma DAO gigante com uma enterprise, uma corporação ali. Mas em todas as DAOs, a gente tem o roots, né? As pessoas, a comunidade que iniciou aquilo ali, e aí ele vai crescendo conforme o tempo. Então, para você começar uma DAO, você precisa se alinhar com algumas pessoas, você pode conhecer pessoas em outras DAOs, por exemplo, ou então na internet, e você alinha, você cria um grupo e começa a partir dali, entendeu? Com pessoas que pensam da mesma forma. Vou citar um exemplo. Quando a gente iniciou o Bankless Brasil, nós nos conhecemos ali na Bankless DAO Global, que existe a Bankless DAO Global. Conheci, por exemplo, o João, que iniciou, que foi um dos fundadores ali também. E aí, o que o João fez? Ele contatou outras pessoas aqui no Brasil mesmo, assim, contatou alguns YouTubers, contratou outras pessoas que estavam interessadas, e isso foi virando um efeito dominó, um vai chamando o outro. E aí, quando a gente decidiu criar o primeiro produto, deixar ele público, aí vai entrando mais pessoas e a gente vai divulgando, nossa própria comunidade vai divulgando. E quanto mais pessoas entram, vai aumentando a DAO, vai crescendo a DAO. Então, esse é um exemplo prático de como criar uma DAO. A gente se organizou com uma pequena comunidade, 3, 4 pessoas, e dali vai crescendo. E logo, daqui a pouco a gente não tem mais controle de quantas pessoas estão participando da DAO. Exatamente como começou o Bankless Global, né? Começou ali com, sei lá, com algumas centenas de pessoas, hoje já tem mais de 10 mil membros ali participando dentro da comunidade, né? Eu acho legal falar também, só para complementar rapidinho, que dá um assunto novo para todo mundo, principalmente para o Brasil. Então, nós somos a primeira DAO brasileira, a Bankless, mas mesmo fora do Brasil ainda é uma coisa relativamente nova, então não existe regulação clara sobre isso, tá todo mundo aprendendo sobre as culturas de DAOs uns com os outros, e eu acho que isso, como eu disse, a pessoa tem que ter também um pouco de conhecimento sobre blockchain, sobre descentralização, sobre carteiras, porque isso também transita nesse ambiente, mas é legal falar que tudo isso é novo para o mundo e a gente está cada dia aprendendo e amadurecendo mais sobre DAOs, em termos de legislação, em termos de enquadramento, em termos de formas de trabalho, etc. Eu achei uma coisa interessante que vocês estão falando é que não precisa ser formal para ser uma DAO, né? E acho que muito acontece isso. Quando eu abri o meu negócio, ele também, eu chamava de empresa, ele tinha uma logo, eu tinha sócios. Na minha cabeça, na forma como eu me apresentava para o mercado, era tudo desse jeito, tinha até cartão de visita, mas eu não tinha o CNPJ. E não por isso eu não era uma organização, tinha pessoas ali trabalhando juntos. Então, eu estou entendendo que o conceito de DAO também é aberto desse jeito, de uma forma que ele pode ser totalmente orgânico. E o mecanismo de voto pode ser o Discord, ou para quem está ouvindo e não conhece muito a ferramenta, pode ser um grupo de WhatsApp, acho que vocês comentaram no início, ou realmente ser uma comunidade com milhares de pessoas que, de fato, usa, né, o conceito de smart contract, que está super aliado aí à blockchain. A gente, inclusive, falou disso no episódio que a gente conversou com o pessoal da GoLedger, que é uma empresa brasileira que está desenvolvendo soluções em blockchain, e eles explicaram bem esse detalhe, quem quiser escutar no episódio. Mas é interessante saber que pode ser tanto mais orgânico, quanto totalmente automatizada, né, e toda em cima de código. Acho que isso foi legal, para mim já foi um sino legal que tocou. Ô, Kenneth, eu prometi que eu não ia fazer nenhuma piada de duplo sentido hoje, e você me fala que você abriu o seu negócio, facilita a minha vida, cara. Gente, vamos lá então, vamos para a última pergunta, e aí só para falar para a galera que está ouvindo aqui, esse é o episódio parte 1, né, então a gente vai gravar agora, né, o episódio parte 2 também,
Então, o que eu queria saber de vocês, como última pergunta desse episódio de início, né? Como que funciona no dia a dia uma DAO? Assim, vocês falarem um pouco para a gente dessa coisa do dia a dia mesmo, a gestão de funcionário, liderança, pagamento. Porque aí no próximo episódio, já para fazer um gancho para a galera ficar animada, né? A gente vai entrar numa parte mais técnica. Mas, na prática, se eu entrasse para uma DAO hoje, como seria a minha vida? Bom, falando que você seja um novato, não conhece DAOs, quer participar de uma DAO. Bom, primeira coisa que eu recomendaria que você fizesse era participe de uma call, de uma chamada da comunidade, né? Veja, entra ali no Discord, fala assim, vou entrar no Bankless Brasil. Participa lá, todas as terças-feiras a gente faz uma call com toda a comunidade. Esse é o primeiro passo. Anote, faça anotações, faça entrevistas ou pergunte para os cores ali, para as pessoas que estão mais contribuindo com a DAO, com as pessoas que estão mais ativas ali dentro da DAO, se envolva na governança, nas discussões de governança. Você pode também votar em propostas feitas pela DAO ali já de início, e você pode também organizar, sei lá, uma reunião com pessoas, até mesmo pode ser física essa reunião, assim, vamos organizar uma reunião aqui física para conhecer as pessoas de uma DAO, mas na maioria das vezes a gente se organiza digitalmente mesmo e ali fazemos uma reunião. Então, esses são os primeiros passos para o novato começar a participar de uma DAO. Ou seja, DAOs, você não precisa pedir permissão, é permissionless. Você não precisa pedir permissão para entrar. Ela também é trustless, que você não precisa confiar em ninguém ali dentro de uma DAO, porque nós usamos contratos inteligentes e tudo, se nós não tivermos ainda contratos inteligentes, tudo é transparente, como o Faleco falou anteriormente, o treasury da DAO, a tesouraria é transparente para todo mundo ver, todas as guildas são transparentes para todo mundo ver, então todo mundo sabe o que está acontecendo dentro de uma DAO. Então, novatos que queiram participar, né? Essa é a primeira recomendação. Participa da chamada geral, assim, da call da comunidade toda semana. E esse é o primeiro passo. E aí você vai se envolvendo, né? Vai falando, eu sou experiente nisso, sei fazer isso, minhas habilidades são essas, o que eu posso contribuir, eu tenho uma ideia de melhoria para esse projeto, eu tenho uma ideia de melhoria para projeto tal, enfim, aí você vai se envolvendo. Quando você vê, você já está mais participando de uma DAO do que você pensou, assim, que fosse difícil, Muito entendeu? legal. Paulo, complementando só também sobre o dia a dia, a pergunta, acho que eu resumi bem, a gente vai trocando pneu, o carro andando, falando no português claro. Então é isso, é um negócio que está em constante movimento, pessoas chegando e contribuindo, saindo, tem pessoas que são mais constantes, outras são mais esporádicas, mas a coisa vai acontecendo. Então tem designer, tem programador, tem escritor, tem revisor, enfim, e tem essa questão da skill, as pessoas chegam, vão se envolvendo e falam, tá, beleza, aí as pessoas vêm, eu sou designer, então eu posso ajudar nisso, ou eu sou revisor, sou tradutor, posso ajudar nisso, e que nem, eu não manjo muito de financeiro, então eu não me envolvo muito no financeiro porque não é minha praia. Agora, a gente está falando de design, melhoria de usabilidade, fazer essas coisas, eu consigo ajudar a trazer mais valor para a DAO. Então, acho que isso é legal também, dessa questão de você, né, trabalhar num assunto que você tem interesse e usar o skill que você tem experiência. O Mark Cuban fez um tweet falando sobre DAOs, que foi bem interessante vindo dele. Eu queria ler aqui e até deixar meio em aberto aí pro Guelph e pro Faleco também comentarem, e aí a gente encerra esse episódio de hoje. Ele disse o seguinte: o futuro das corporações pode ser muito diferente à medida que as DAOs começam a assumir esses negócios legados, né? É a combinação definitiva entre capitalismo e progressismo. Os empreendedores que habilitam DAOs podem ter um retorno muito alto com isso. Se a comunidade é excelente em governança, todos compartilham as vantagens. Trustless can pay. E aí o que eu acho que a gente pode falar no próximo episódio é justamente isso. O que é uma governança de excelência, né? E o que quer dizer o trustless can pay, ou ser trustless pode se pagar. Tim, excelente gancho. Então, se você chegou até aqui nesse episódio, o assunto estava te interessando, não deixa de procurar o episódio número 2 e, óbvio, assina o canal para receber a atualização quando ele chegar. Obrigado mais uma vez por ter ficado aqui com a gente e até o próximo episódio.